Olá, meu nome é Catarine Nizam, eu sou professora de Biologia do César Camaragibe, e esse é o Prepara-SESI que eu preparei para vocês sobre bactérias. Ele é um dos assuntos que cai bastante no SSA, ele faz parte do SSA 2. Deixa eu apresentar minha tela para que todo mundo consiga acompanhar. Antes de começar, eu queria dar uma dica para vocês. Se vocês não foram ainda atrás dos assuntos do SSA, vão. Procura no Google SSA-2, SSA-2 ou SSA-1, assuntos, conteúdos, e aí no Google você consegue encontrar essa opção, você seleciona esse PDF e escolhe lá o SSA que você vai fazer, lá dentro vai ter todas as disciplinas, e você pode começar a estudar todas as disciplinas que vai cair no SSA-2, ou no SSA-1, ou no SSA-3. Nesse caso, essa parte de bactérias, ela está dentro do SSA-2, ela está dentro, ela é o segundo assunto desse SSA, e a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução das bactérias, e sobre a própria bactéria, e um pouquinho dessas bacterioses, que é esse tópico aqui, tá certo? A princípio, a gente tem que entender que as bactérias, elas são seres unicelulares, por mais que a gente, às vezes, olhe aquele pão mofado e diga assim, eu acho que isso é bactéria. Primeiro, pão mofado não é bactéria, pão mofado é fungo. Quando você, às vezes, olha alguma figura da televisão que mostra as placas de Petri, com aquele monte de bactéria ali, mesmo que você enxergue a olho nu, ou seja, com nenhum tipo de aparelho, aquilo dali que você está enxergando é uma colônia, ou seja, é um conjunto de bactérias. Individualmente, se você for analisar, você vai ver que ela é um ser unicelular, ela é um ser microscópico. Para a gente poder estudar, para a gente poder ver as bactérias, a gente tem que utilizar microscópio, tá? Para ele poder auxiliar na ampliação dessa imagem para a gente. Essas bactérias, elas são seres procariontes. Lembra lá dos seres eucariontes e procariontes? Pró, primitivo, antes, e cário, núcleo. Significa dizer que esses seres, eles surgiram antes do núcleo. Eles são mais primitivos. Eles não têm a carioteca, ou seja, eles não têm a membrana nuclear. Sendo assim, eles se encontram com seu material genético disperso dentro do citoplasma. Aqui é uma bactéria genérica, onde a gente tem aqui fímbrias ou pilos, são sinônimos, os ribossomos, que são esses pontinhos aqui, ó, capazes de produzir proteína, temos cápsula, parede celular e membrana plasmática, e também temos o citoplasma dentro das nossas bactérias. Esses plasmídeos são fragmentos de DNA circulares. E o DNA compondo a maioria do material genético desse ser, né, desse grupo que faz parte do reino Monera. As bactérias, elas encontram-se em duas divisões, tá? Lembra quando a gente via que existiam os reinos, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Pronto. As bactérias, elas são daquele reino ali, que é o reino dos... Qual é o reino? Espero que vocês tenham acertado. E esse reino, hoje em dia, todos os 5 reinos, eles se dividiram, tá? Então, quando a gente encontrava 5 reinos reunidos, agora a gente está encontrando eles agrupados em 3 divisões. Uma divisão são os eucários, que o nome já está dizendo, formado por indivíduos que são eucariontes, e outras 2 divisões são bactérias. As bactérias, como a gente conhece, as bactérias mais modernas, que não são tão modernas assim, e aquelas árqueas, que são bactérias primitivas. Nos eucários, a gente vai ter animais, fungos, plantas, ou seja, protozoários. Lembra dos 5 reinos? A gente vai ter o protozoário aí, a gente vai ter o reino animal, a gente vai ter o reino planta aí, a gente vai ter o reino fungo aí. E o reino monera, que é o reino das bactérias, a gente vai encontrar onde? Separado nessas outras 2 divisões. Como é que a gente organiza? Como elas são organizadas? Elas são morfologicamente separadas em cocos, bacilos e outras conformações. Nós temos os vibriões, que se assemelham a vírgulas, os espirilos, que são meia curva, tá? É como se fosse aquele arozinho de caderno menorzinho, ela dá uma pequena volta, e as espiroquetas, que são ondulações.
Quanto ao arranjo, as bactérias podem se encontrar arranjadas em diplococos, quando eu tenho 2 cocos reunidos, streptococos, nessa conformação de vários cocos reunidos, tétrade, 4 cocos, sacina, olha o formato da sacina, como se assemelha a um cubo, e o estafilococcus, que é uma junção de cocos formando uma malha. Os bacilos, a gente tem essas cadeias de bacilos, que podem estar organizados dessa forma. Temos também bacilos que podem estar arranjados, eles podem apresentar flagelos. Temos aqueles bacilos que são formadores de esporos, tá? Para falar dessa classificação das bactérias, a gente tem que também lembrar de um grupinho de bactéria que até há um tempinho atrás, vamos considerar recente para a ciência, ele não era classificado como bactéria. A sua primeira aparição ele foi chamado de PPLOS, que eram Pleuropneumonia-like organisms eram os organismos responsáveis por fazer essa pleuropneumonia. Esse nome ele foi chamado, esses micoplasmas, eles foram chamados assim até os anos 60. Eles são as bactérias de menor tamanho conhecida. Isso daqui que a gente está vendo, ela é uma colônia, tá, dessa bactéria. Eles possuem uma membrana flexível e o que dificulta na sua identificação. E aí, mesmo quando a gente utiliza microscópios eletrônicos muito potentes, aqueles microscópios que conseguem enxergar objetos no tamanho de um átomo, eles ainda não conseguem visualizar essa membrana desse micoplasma. E eles não coram, tá? Olha o nome, micoplasma. De onde será que veio? Descobriu-se que eles são controláveis por antibióticos, que esses micoplasmas são controlados por antibióticos, por isso que eles foram agrupados como bactérias. Porém, ele tem um crescimento diferenciado com micélios, que são estruturas presentes no fungo. Isso levou ao aparecimento da designação desse nome micoplasma. Plasma pela sua fluidez da sua membrana e mico por conta do fungo. Tudo que tiver o nome mico na frente tem a ver com fungo. Na hora você pensou micose. Na hora, micose, exatamente. Micose tem a ver com fungo. Mico é o prefixo que designa fungo. Micoplasmas podem viver tanto dentro, sem matar uma célula, quanto viver e crescer fora de células, em fluidos corporais. Eles não são hospedeiros obrigatórios, tá bom? Eles são responsáveis por algumas doenças, como artrite reumatoide, inflamações alérgicas e pneumonia típica. E agora a gente vai para aquela classificação que todo mundo conhece das bactérias, que é a em gram positiva e em gram negativa. Ah, professora, essa classificação ela acontece, eu já ouvi falar, mas dizem que é muito difícil, nada de difícil. O nome, ele vai poder ajudar a gente. Por quê? Quando eu digo que há uma gram positiva, eu dou algo positivo. Olha essa coloração, essa violeta, né, esse azul violeta aqui. A gram positiva, ela é positiva. Isso significa que ela é não patogênica. A sua grande maioria não patogênica. E as grãs negativas, quem são? São aquelas que não coram lilás, elas coram vermelho. Vermelho negativo. Lembra da nota no boletim, que saiu até recentemente. Então, quando eu tenho uma gram positiva, eu tenho uma nota azul ou arroxeada, isso é ótimo. A maioria não patogênica. Se eu tenho uma gram negativa, eu tenho a grande maioria vermelha, patogênica. Isso é negativo, para baixo. Aquela tua nota vermelha, gram negativa. Ela tem uma parede celular complexa e os antibióticos não vão atuar com muita facilidade nesse grupo de organismos. Mas por quê? Por que isso acontece? Tá? Opa, desculpem. Por quê? Porque quando a gente quando esse pesquisador dinamarquês, Hans Christian Joachim Gram, lá em 1884, é secular esse tipo de coloração, essa coloração de Gram. Ao corar um grupo de bactérias, ele viu que alguns conseguiam corar nessa coloração, tonalidade violeta, e outras não conseguiam. E aí, com o passar do tempo, o advento do microscópio, os microscópios sendo muito... Já existia microscópio naquela época, tá certo? Mas a evolução do microscópio ao ponto dele chegar na capacidade de enxergar ampliações de 1 milhão de vezes, para conseguir observar o porquê dessa daqui corar de uma forma diferente, que é a gram positiva. A gram positiva, ela tem um peptidoglicano, que é uma parede celular bem espessa. Já a gram negativa tem uma parede celular menos espessa, porém tem uma membrana externa. E, aparentemente, toda essa camada impede que o pigmento fixe nessa superfície. Enquanto nas grãs positivas, esse pigmento consegue passar e consegue fixar. Ele fixa totalmente aqui, tá? Nessa peptidoglicana. E aqui não há essa fixação. Olha aqui, essa imagem onde eu tenho grãs positivas e grãs negativas, tá bom? E por quê? Vamos lá. A retenção ou não do corante vai ser dependente da propriedade física e química,
tá, das paredes celulares bacterianas, tais como a sua espessura, que a gente falou, né, dessa parede celular, que é esse peptidoglicano, a densidade, porosidade, integridade, e isso determina a sensibilidade dessas bactérias à medicação. A gente viu que a gram-negativa ela não é tão sensível, né, enquanto a gram-positiva já é mais sensível, e a grande maioria não patogênica, enquanto a gram-negativa todas são patogênicas. Se elas são patogênicas é porque elas liberam alguma toxina. Essas toxinas, elas vão causar danos aos tecidos dos animais. Existem dois tipos de toxinas, que são aqueles não são as toxinas especificamente, tá? São tipo duas formas de liberar essa toxina. Essas bactérias possuem as endotoxinas e as exotoxinas. A endotoxina está vermelhinho aqui porque são as bactérias gram-negativas que produzem endotoxinas. E as exotoxinas, aqui na nossa imagem, está vermelhinho e azul. Isso significa que as gram-positivas e as gram-negativas, elas elas liberam essas toxinas dentro do organismo. O que é que eu sei sobre a endotoxina? Que elas são exclusivamente secretadas pelas gram-negativas, que eu já mencionei, geralmente são ligadas à membrana externa da parede celular, dessa forma aqui, ó. E aí, quando essa parede celular rompe, essas endotoxinas, elas são liberadas dentro da célula, tá? Enquanto as exotoxinas, elas são liberadas propositalmente. Existe um direcionamento dessas toxinas para aquele organismo. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter algumas propriedades para analisar entre as minhas exo e endotoxinas. Lembrando novamente, exotoxina, nós vamos ter grãs positivas e negativas secretando, enquanto a endotoxina, a gente vai ter apenas as grãs negativas, tá certo? Onde é que eu vou encontrar? Nas exotoxinas, elas são secretadas, na endotoxina, elas são componentes da parede celular. Só quando essa parede é quebrada, quando uma lise dessa parede, que essa endotoxina ela vai ser liberada dentro desse organismo. Quanto à composição química, a gente vai ter exotoxinas formadas em sua grande maioria por proteínas e endotoxinas por lipídios, gorduras e polissacarídeos, que são carboidratos com muito carbono. Bactérias produtoras, a gente já mencionou algumas vezes, né? Grãs positivas e negativas, e endotoxinas, todas as grãs negativas. Toxicidade da exotoxina é alta, porque ela é direcionada, só que aí a gente encontra com uma outra situação. Mesmo tendo uma alta toxicidade, a gente tem aqui ó, um efeito imunológico para essa toxina. Ela vai induzir a produção de anticorpo. Já a endotoxina, ela tem uma toxicidade baixa, tá? Porém, não induz a produção de anticorpo. Não induzindo a produção de anticorpo, o nosso corpo ele começa a resultar ou responder com alguns efeitos generalizados, como a febre. Tem algo errado ali, mas o meu corpo não sabe o que é. Então, a gente vai tentar eliminar aquele micro-organismo, aquela situação errada, aumentando a temperatura do meu corpo. Os efeitos imunológicos a gente já falou, e o mecanismo de liberação ele vai ser secretado por células vivas, as exotoxinas, as endotoxinas por células que estão morrendo, que quebrou a célula, morreu a célula, partiu a sua membrana, tá? Da parede celular, partiu a parede celular, vai ser liberada essas endotoxinas. Sendo assim, a gente vai falar sobre a reprodução, porque o que eu tinha combinado era que a gente ia falar um pouquinho sobre esses micro-organismos e vamos falar sobre essa reprodução, como é que eles se dividem dentro do ambiente. Seria lindo se fosse só uma reprodução assexuada, porque a reprodução assexuada não tem troca de material genético. Quando eu não troco material genético com alguém, significa que os indivíduos vão ser iguais a mim, eles serão meus clones. Sendo os meus clones, eu consigo, tá, através de uma análise, de um estudo, determinar que bactéria é aquela, indicar um tipo de antibiótico para aquela bactéria e conseguir exterminar todas, porque se uma bactéria é sensível àquele antibiótico, todas são. Se eu penso em uma colônia de bactérias como fruto apenas de clones, de uma reprodução assexuada. Porém, quem dera se tudo fosse lindo assim, mas não é, né? Na reprodução assexuada, a gente tem dois tipos, que é a bipartição ou cisparidade, onde ela vai aumentar o seu tamanho e se dividir em duas, e o brotamento, onde vão brotar são brotos, imagina aquele processo de brotamento das plantas, tá? Vai ter um brotinho sendo colocado para fora dentro dessa bactéria, e esse broto vai gerar uma bactéria nova. Nesse aqui, a gente tem como exemplo o gênero da Cândida, tá? Cândida é o gênero e a gente não tem a espécie, por isso que a gente retrata aqui só o gênero. E na reprodução sexuada, como é que acontece com as bactérias? Vocês vão ouvir, às vezes, encontrar em alguns lugares, dizendo que as bactérias possuem reprodução sexuada, porém a nomenclatura correta é dizer que as bactérias, elas têm uma reprodução parassexuada. Por quê?
Quando se fala de produção sexuada e que se fala de troca de material genético, olha o nome, troca de material genético. Significa dizer que vai haver uma troca. Então, vai ter um material genético indo de um organismo para outro e esse organismo está pegando o outro material genético. Ou a gente vai ter, deixa eu explicar melhor, a gente vai ter dois organismos compartilhando o material genético para gerar um indivíduo novo, com material genético de um pouquinho de um, com um pouquinho de outro, tá? Nesse material genético, a gente vai carregar essa informação desses dois indivíduos. No caso das bactérias, a gente não vai ter um compartilhamento de material genético para gerar um novo indivíduo. A gente vai ter uma transmissão, tá? A gente vai ter, ó, a transferência de gene de uma bactéria para outra e não vai haver troca. Tá bom? Onde que ocorrem essas trocas na gente, que somos seres eucariotas? É durante aquele processo da meiose. Lembra desse nome? Se não lembra, é aquele processo onde a gente faz a divisão celular, onde a gente vai dividir o número dos nossos cromossomos pela metade, tá? Durante a meiose, que o número dos cromossomos estão sendo divididos pela metade em eucariotos. No caso, nós, seres eucariotas, tá? Essa é o que faz a meiose, a reprodução meiose, que utiliza a meiose, faz dessa forma. E aí a gente viu, né, que a transferência genética ela vai ser unidirecional. Há uma recombinação em bactérias, e aí a gente vai ter um fragmento de cromossomo, ou seja, uma célula doadora, pegando esse fragmento de cromossomo, né, esse fragmento de DNA, e mandando para uma célula receptora. Essa célula receptora vai pegar o seu cromossomo, anexar aquele cromossomo que foi doado e formar um material genético novo. Como é que é isso? Vamos tentar parar de imaginar e vamos ver como é que funciona. Um tipo de reprodução parassexual, lembrando que sexual a gente normalmente utiliza quando tem uma troca, tá? Dois indivíduos gerando novo, então tem pedacinho de material genético dos dois. Já parassexual a gente vai ter com o indivíduo sendo transmitindo aquele material genético de um para o outro. A gente vai ter um doador e vamos ter um receptor. Tá? Uma reprodução parassexual, a primeira que a gente vai falar hoje, é a transformação. Como é que acontece a transformação? A gente vai ter moléculas livres de DNA, olha aqui, ó, uma célula foi quebrada, um fragmento de DNA está presente naquele ambiente. Próximo àquela colônia. Essa célula, ela vai incorporar aquele fragmento de DNA. Esse fragmento, após ser incorporado, ele vai ser integrado ao cromossomo e a gente vai ter uma célula diferente. A gente vai ter uma célula com informação genética nova. Esse é a minha transformação. Houve uma transformação, tá? A gente vai ter uma célula transformada, resultante de um fragmento de um DNA de algum doador. Lembrando que para esse DNA entrar dentro dessa célula, essa membrana, essa parede celular, ela tem que permitir que isso aconteça. Tá? Nem toda bactéria vai permitir isso, vai possibilitar essa troca de material genético, essa reprodução parassexual por transformação. E essa reprodução por transformação, ela é muito utilizada na técnica de DNA recombinante. Que danado é isso? Nessa técnica, vai haver o isolamento de genes, tá? Nesse caso, desse exemplo que eu trouxe para vocês, é o gene humano da insulina. Olha só, insulina. Quem é que precisa de insulina? Pesquisem por aí. Gente, quem é que precisa de insulina? Quem é que precisa de insulina? Pensem. 1, 2, 3. Com certeza vocês já chegaram na resposta, porque vocês são muito espertos. E devem ter alguém aí do lado de vocês para poder ajudar, caso vocês não tenham lembrado. Porém, a gente, às vezes, vai precisar produzir essa insulina para as pessoas que não produzem sozinhas. E a técnica do DNA recombinante, ela utiliza esse processo de transformação que a bactéria pode fazer. Ele agrega um pedacinho do gene humano da insulina dentro de um plasmídio, que é aquele fragmento de material genético circular que tem dentro das nossas bactérias. Colocou esse DNA ciclonado, vai introduzir na bactéria hospedeira esse plasmídio, essa bactéria hospedeira, ela vai reproduzir esse fragmento, tá, dentro no seu interior, e aí a gente vai ter várias moléculas de insulina sendo produzida pela minha bactéria. Por quê? Porque a gente vai ter um processo de reprodução dentro da nossa bactéria, onde ela pode crescer, pode gerar outras bactérias, e a gente vai conseguir retirar toda essa molécula de insulina para poder formar um medicamento para dar para aquelas pessoas que não produzem insulina. Essas pessoas, como vocês bem descobriram, são as pessoas que são diabéticas.
As pessoas que são diabéticas, que têm um tipo específico de diabetes, elas vão precisar utilizar a insulina para poder conseguir absorver o açúcar do alimento que come. Professor, isso é diabetes naquela doença que o pessoal perde os membros. O que é que acontece nessa situação? As pessoas elas vão perder esses membros porque está faltando oxigênio por ali. Existem tanto açúcar que não está sendo absorvido pelo teu corpo, tanto carboidrato disponível dentro do teu organismo, que às vezes ele vai acabar não oxigenando da forma correta o teu corpo. Por quê? Tem tanto açúcar ali que o oxigênio, os teus vasos, eles não conseguem fazer o serviço que eles deveriam fazer, que é simplesmente levar oxigênio, retirar as excretas ali de dentro do teu organismo. Sendo assim, as extremidades, elas vão perder um pouco de oxigenação. Isso acontece quando essas pessoas que não conseguem produzir insulina se alimentam de muito açúcar. As pessoas que não conseguem produzir insulina, fazem dieta balanceada, muitas vezes praticam exercícios físicos e tomam a insulina sintética, elas conseguem normal, adequada, tá bom? Fazendo esse processo, esse controle. Mas meu avô, meu tio, meu avô... Gente, tem muita gente que às vezes gosta de tomar uma coisinha errada ali, uma coisinha errada lá, tá? Cortar o doce totalmente da vida da pessoa, às vezes é muito difícil, é muito penoso, e essa pessoa acaba não conseguindo. Em contrapartida, quando não consegue, tá? Isso vai para aquelas pessoas que têm esse tipo específico de diabetes. Podem fazer uma pesquisa aí para conhecer sobre diabetes. Quais diabetes existem? Quais tipos de diabetes existem? Como é que se trata todos esses tipos de diabetes? Pré-diabético existe? Como é que isso funciona? Tem como mudar de deixar de ser diabético? Esse aí é um caminho que eu entrego para que vocês possam procurar por aí com os professores de vocês. E aqui, nesse momento, o que eu trago para vocês dessa técnica do DNA recombinante é um avanço na ciência, onde antes disso acontecer, essa insulina, ela era utilizada para as pessoas, ela era retirada do porco e do boi, e hoje ela já pode ser sintetizada com o auxílio dessas bactérias que conseguem fazer essa reprodução parassexuada, utilizando a técnica, tá? A reprodução, usando o princípio da reprodução da transformação. A conjugação é outra reprodução parassexuada. Nessa conjugação, a gente tem que ter uma informação genética bem específica, porque eu tenho que ter uma bactéria que tem um fator F, uma informação genética que permite que uma pile sexual seja formada e o material genético migre de uma bactéria para outra, tá? Aqui a gente tem o plasmídio, e aí esse material genético vai migrar de uma bactéria para outra. Por que esse material não vai migrar todo? Porque existe uma enzima que impede que isso aconteça. Ele vem, forma, ou vem para o lado da outra bactéria, se reúne com o que já tinha na outra bactéria, e aqui a gente vai ter uma nova bactéria com um novo material genético. Como esse fator F, ele estava dentro desse material genético, quando essa bactéria, ela passa esse fator F para uma bactéria outra, essa outra bactéria também ganhou esse fator F e agora também é doador. No início, ela só era um F receptor. Nesse processo, elas conseguem fazer a troca de material genético. Muitas bactérias gram-negativas, elas fazem isso. Essa é a principal forma de transferência desses genes bacterianos. Essa transferência, ela acaba formando indivíduos que podem se reproduzir também parassexuadamente. E eles acabam gerando indivíduos que são um pouco mais resistentes aos antibióticos, porque se esse indivíduo ele era resistente, ele passou a informação para o outro, agora nós temos 2 indivíduos resistentes, tá? O nome desse tipo de reprodução parassexuada é reprodução por conjugação, ok? Toda bactéria faz? Não, nem toda bactéria faz. Semelhante à transformação, onde a bactéria tem que ter uma membrana que permitisse que o DNA entrasse, a gente vai ter na conjugação, aquela bactéria tem que ter uma informação genética para formar essa pele sexual e dividir esse material genético com outra, ok? A última reprodução parassexual que as nossas bactérias fazem é a transdução. Nisso, a gente pode ter a certeza de que vai acontecer em toda bactéria, porém, para que aconteça, a gente precisa ter um vírus envolvido, um vírus bacteriófago. Não sei se vocês conhecem a forma que o vírus bacteriófago se reproduz, mas ele fixa, tá? Ele se encaixa nas proteínas que vão ter aqui na membrana, na parede celular da nossa bactéria, ele libera o material genético, tá? O DNA vai penetrar na célula da bactéria. O DNA desse bacteriófago, ou apenas fago, que é comumente chamado, ele vai atuar infectando essa bactéria e obrigando essa bactéria a produzir novos materiais genéticos com pedacinhos, fragmentos do material genético desse vírus,
ao formar novos vírus e acontecer a lise celular, esses novos vírus, eles vão carregar esse material genético da bactéria também, tá? Por quê? Porque quando a bactéria quando ela está fazendo esse processo de divisão, se não for um processo de divisão completo, a bactéria vai acabar incorporando dentro desses vírus, normalmente é assim que acontece, a bactéria sempre incorpora dentro dos vírus informações genéticas dela. E quando esses vírus infectarem uma nova bactéria, os genes de uma bactéria foi introduzido na outra, foi integrado ao DNA dessa bactéria hospedeira, e aí a gente tem uma bactéria modificada, tá? A transdução, ela ocorre em todas as bactérias, como eu já mencionei, e os genes, eles são transferidos pelo bacteriófago. Vocês já viram sobre a reprodução onde os passarinhos vão lá, levam um pólenzinho, vão de uma planta para outra e tal. Isso só é possível porque tem aquele agente que vai facilitar essa reprodução sexuada de plantas. Então, o vírus bacteriófago, ele é o facilitador da reprodução parassexuada dessas bactérias nessa reprodução chamada transdução. E aí nós temos aqui os três, ó, para a gente poder lembrar. Captação do DNA livre, a transformação, conjugação, a gente vai ter uma transferência direta de DNA de uma bactéria para outra. E a transdução, a gente vai ter uma transferência de DNA bacteriano de um bacteriófago, tá? De um vírus bacteriófago para uma bactéria receptora. Porém, esse processo, ele não se dá naquele início, quando o vírus infectou a primeira bactéria. Ele só vai se dar quando essa bactéria que já foi infectada, ela é lisada, colocando o material genético dela dentro desse bacteriófago, desse novo bacteriófago. E esse novo, quando ele chegar na nova bactéria receptora, ele vai passar esse material genético para ela. Tá? Esses três modelos, esses três tipos de reprodução parassexuada, eles podem ser distinguidos, se eu quiser distinguir dentro de um experimento? Sim, eles podem. Tem que seguir essas duas regrinhas aqui. Ó. Primeiro, saber se o processo é sensível a essa enzima adenase, que é a enzima desoxirribonuclease. Ela é uma enzima que degrada DNA. E segundo, saber se esse processo requer contato celular. Se não for nenhuma das duas, vai ser a nossa terceira opção. Se for uma delas, a gente já sabe o tipo de reprodução. Se for a dois, é o outro tipo de reprodução. Que tipo é esse? Vamos fazer um experimento fictício. Eu tenho aqui uma placa de Petri, onde eu coloquei um agar-agar, uma solução, um agar-agar com uma solução, sei lá, um agar-sangue, alguma coisa assim, uma solução nutritiva para a minha bactéria. Coloquei minhas bactérias, essas bactérias, elas cresceram, ficaram bem nutridas. Eu coloquei dentro desse meu meio de cultura para essas bactérias a enzima DNase e fui observar o que aconteceu. Ao observar, eu vi que não houve transferência de genes mais. As bactérias pararam de transferir genes de uma para outra. Isso significa que o processo que estava sendo utilizado para transferir os genes nesse grupo de bactérias, para gerar bactérias com genes novos, era o processo de transformação. Porque é na transformação que a gente tem aquele DNA, fragmento de DNA disperso no meu meio. Se eu coloquei uma enzima que quebra o DNA, que fragmenta o DNA, aquele DNA que estava lá, ó, naquele meio, ele vai ser destruído. Por que o DNA que está dentro da bactéria, por que ele não vai ser destruído também? Ou por que o DNA que está dentro do bacteriófago não vai ser destruído também? Ainda que eles têm envoltórios, eles têm uma proteção. Só aquele DNA do processo de transformação que estava livre, que estava ali nadando naquele meio. Os outros, eles têm uma parede e membranas para proteger esse DNA contra a degradação da enzima. Mas se isso não aconteceu, se continuou havendo transferência de gene, mesmo quando houve o acréscimo dessa enzima, então a gente teve verificar, tá? A gente vai fazer um processo de contato celular. Como é que a gente verifica se essas bactérias precisam entrar em contato? Primeiro eu vou analisar quantas bactérias eu tenho mutando, bactérias com informações genéticas novas. E aí, em seguida, eu vou separar esse grupo de bactérias e vou ver essa velocidade de mutação. Se a velocidade reduziu, é porque elas precisavam estar em contato uma com a outra para trocar material genético. Se a velocidade ainda continua a mesma, eu já sei, elas não precisavam entrar em contato uma com a outra, tem um vírus ali naquele ambiente e esse vírus está fazendo esse processo de transportar informação genética entre elas. Tá? E dessa forma eu consigo descobrir se aquela pessoa, se aquele grupo de bactérias que está se reproduzindo parassexuadamente, qual desses tipos de reprodução ela está utilizando. Para eu exterminar uma bactéria, para que ela acabe de existir, isso é importante.
Eu tenho que entender como é que funciona o que vai exterminar a bactéria, tá? Primeiro eu conheci a bactéria, vi como é que ela se reproduz e agora eu quero exterminar ela. Como é que eu vou exterminar? Utilizando antibiótico. Sempre que eu quiser exterminar uma bactéria que eu não saiba, que eu não conheça, normalmente eu vou colocar um antibiótico. Por que normalmente? Porque existem umas situações onde as pessoas querem exterminar vírus com antibiótico. Muito estranho, né? Antibiótico extermina bactéria. E como é que ele vai atuar? Ele atua dessa forma aqui, ó. Ele pode atuar uma dessas 5 formas. Está muito simples, está muito fácil de entender para que a gente possa aprender, tá bom? Não vai estar nada muito complexo, não, só para entender as vias de funcionamento dos diferentes tipos de antibiótico. Ele pode inibir a duplicação do cromossomo, e aí a gente não vai ter uma duplicação de bactéria. Ele pode inibir a atuação das enzimas que vão produzir substâncias essenciais para o metabolismo da bactéria. Sendo assim, ela vai acabar entrando em colapso, já que não vai ter enzima para poder ficar bem, para funcionar. Ela pode causar dano à membrana plasmática, e aí ela fica muito suscetível a qualquer coisa no meio externo. Ela pode, o antibiótico pode inibir a síntese de proteína. Se não tem síntese de proteína, eu não consigo produzir também nem enzimas, nem nada. Não consigo me multiplicar. Eu sendo uma bactéria, né? Ela inibe a síntese celular, ou inibição da síntese da parede celular, não deixando a parede celular ser produzida, ela fica mais suscetível a qualquer agente e a esse processo de rompimento dela. O que é o pus nas bactérias? Ou, professora, pus tem nas bactérias? Não, deixa eu reformular. Quando a gente está com infecção bacteriana, sabe, aquele furúnculo, às vezes, que tem que sajar, aquela espinha, aquela ferida que dá pus. Por que ela dá pus? Toda vez que dá pus, o médico faz, vou lhe passar antibiótico. Isso não acontece? Ah, tive um furúnculo, não sei o que, o médico disse, vou lhe passar antibiótico. E vou lhe passar antibiótico. Que danado é isso? É simplesmente uma bactéria que entrou dentro do teu corpo e o sistema imunológico está te defendendo. E nesse processo de batalha entre bactéria e sistema imunológico, todos os corpos dessa batalha vão se transformando em pus. E esse pus, ele vai sendo agregado naquele tecido. Agregado, tá? Muitas vezes até a tua pele romper e jogar tudo aquilo para fora. Inclusive, se alguma bactéria patogênica sobrar ali dentro, ela vai ser jogada para fora também, tá bom? E aí a gente tem o pessoal da Super Interessante chamando esse pus de cadáveres de batalha, nomeando ele dessa forma. Ah, professora, quer dizer que toda vez que eu tiver um pus, eu sei que tem bactéria ali. Exatamente. Se tem pus, tem bactéria. Muitas vezes o tratamento para esse tipo de situação é com antibiótico, quando você vai no médico. Eu sei, você sabe? Não, quem sabe é o médico, então vá sempre ao médico. Olha só, a bactéria resistente a antibiótico. Lembra lá quando a gente falou daquela reprodução por conjugação, onde a gente vai ter uma bactéria ficando mais resistente, porque a informação de se reproduzir parasexuadamente passa de uma para outra, e esse processo de passar de uma para outra acaba resultando nesse tipo de bactéria aqui. Ah, professora, eu conheço essa. É a Klebsiella pneumoniae, é a danada da KCP. Essa bactéria é horrível, quando o pessoal pega, não consegue mais se curar, porque ela é resistente a antibiótico, e etc, etc, etc. Vou contar uma historinha para vocês. Essa bactéria, essa Klebsiella pneumoniae, ela é uma bactéria que foi encontrada no ambiente hospitalar pela primeira vez. E ela foi uma das primeiras bactérias, ela foi a primeira bactéria a ser encontrada com essa característica diferenciada que torna ela resistente a antibióticos, tá? Não é uma bactéria específica, é uma característica que essa bactéria tem. Podem outras bactérias terem essa característica? Sim, pode. Podem organismos que têm essa mesma espécie, podem ser da Klebsiella pneumoniae, e elas podem não ser uma superbactéria, sim, isso também pode acontecer, tá? Qual é o ponto? O primeiro caso foi encontrado com essa bactéria, foi detectado, os pacientes estavam internados em UTI no hospital, e aí foi visto que o organismo, quando afetado com essas bactérias, ele pode produzir diversas infecções graves e não responder ao antibiótico, e resultar em casos gravíssimos de pneumonia e meningite. Porém, aquele fator que eu falei para você, que é o determinante para uma bactéria ser considerada superbactéria ou não, é essa enzima aqui, ó, é a enzima carbapenamase, ou carbapenemase, também chamada de KCP. Se uma bactéria for uma bactéria KCP, é dizer que essa bactéria tem essa enzima aqui, carbapenemase. Ter carbapenemase é uma bactéria KCP, então é uma bactéria resistente a antibiótico, tá bom? Ela não tem que ser dessa espécie aqui, tá certo? Não esqueçam disso. E aí, o que é que a nossa formação traz de adicional pra gente?
que ela pode ser produzida por várias enterobactérias, e não somente pela Klebsiella pneumoniae, só reforçando o que eu já falei para vocês. E aí vai aquela vírgula que eu falei para vocês, daquelas pessoas que estão utilizando antibiótico para curar viroses. Primeiro ponto, tá? O antibiótico, ele vai atuar ele vai atuar selecionando aqueles indivíduos mais aptos a sobreviver. Por quê? Se a gente já sabe que existe uma enzima que inibe o funcionamento desse antibiótico, e você aplica antibiótico dentro de uma população de bactéria, você vai matar só aquelas que não resistem a ele. Você vai fazer uma seleção natural. E essa seleção natural, ela vai selecionar só aquelas que são resistentes. Mas como é que isso acontece? Isso acontece porque você acaba utilizando o medicamento, que é o antibiótico, de forma abusiva, irracional e contínua. Abusiva, irracional e contínua. Como assim? Se você não toma, não faz o tratamento como o médico passou, se você usa muitas vezes, se você, por qualquer coisa, acaba tomando antibiótico, isso tudo vai fazer com que o seu organismo mate as bactérias mais fracas, ou o antibiótico mate as bactérias mais fracas, só que esse uso indevido, ele vai acabar permitindo que as mais fortes sobrevivam. Sempre sobrevivendo as mais fortes, e você selecionando ali só as mais fortes para dentro do teu corpo. Isso é um processo evolutivo, né? Assim, isso é uma seleção natural que acontece. E que é um problema que já está acometendo muita gente, porque com a pandemia do Covid, muita gente tem tomado antibiótico para se proteger de virose. Quando todos sabem, todos informam que o antibiótico ele tem que ser indicado para infecções bacterianas. Mas, professora, um primo meu ficou internado e tomou antibiótico lá. Por quê? Porque quando você pega uma doença, a sua imunidade ela acaba baixando. Quando a sua imunidade baixar, outras bactérias oportunistas podem ver ali, opa, vou me infiltrar naquele organismo, até porque ele não vai conseguir se proteger de mim. Quando as bactérias elas são oportunistas, por serem oportunistas, elas se infiltram nesse organismo, e para tratar essa infecção por essas bactérias oportunistas, você sim tem que utilizar antibiótico. Porém, antes de fazer nenhum exame de sangue, sem verificar se que você está com alguma infecção bacteriana, você não pode ficar tomando antibiótico de qualquer forma. Antibiótico é utilizado para matar bactéria e deve ser prescrito por um médico quando ele tiver a comprovação de que há bactérias dentro do seu organismo. Ah, eu produzi muito pus, algo está inchando e está saindo um líquido purido, ou uma secreção purida, muito pus. Normalmente, o médico, quando vê esse tipo de coisa, ele já passa um antibiótico, porque ele não precisa de um exame de sangue quando ele vê aquele pus. Já para o Covid, tome cuidado, porque a gente vai ter um caso de. A gente está selecionando as bactérias muito fortes com essa pandemia. E a gente vai ter casos de pessoas pegando superbactérias desencadeadamente, descabidamente dentro de hospitais. Foi fazer consulta, quem sabe o que pode acontecer. E aí sair de uma consulta, sair de uma cirurgia simples com uma superbactéria. Afinal de contas, a gente está indo por onde? Está fazendo por onde? Outra vírgulazinha para vocês, tá certo? Covid-19, ela é a doencinha, tá? Ela é a infecção causada pelo vírus SARS-CoV. Então, quando vocês entrarem para fazer uma prova, que alguém estiver falando sobre o SARS-CoV ou Covid-19, eles estão falando da mesma doença, que é uma doença viral, não é uma doença bacteriana. Aqui a gente está falando sobre bactéria. Atenção, tá? Esse quadro que eu trouxe para vocês, ele me deixou muito decepcionado, porque olha o nome dessa espécie aqui, ó. Olha, gravíssimo, erro gravíssimo, gente. Quando eu vi, eu disse, gente, que erro gravíssimo, vou refazer. Primeiro, doenças que são causadas por bactérias, e se são causadas por bactérias, são bactérias patogênicas, senão não causariam doenças, tá? Eu trouxe aqui algumas doenças para a gente conhecer. Esse do botulismo é aquela doença que, sabe quando você vai ao supermercado que a sua mãe, o seu pai, o seu tio diz assim, se a latinha estiver amassada, não pega, se estiver enferrujada, não pega. Por quê? Porque essa bactéria, ela se reproduz, ela utiliza, né, ela é encontrada nesses alimentos enlatados, e aí essa lata amassada, essa lata enferrujada, ela meio que está mostrando para você que pode sim ter um micro-organismo ali dentro, que pode resultar no botulismo, que é uma toxina que afeta o sistema nervoso, vai provocar fraqueza muscular, parada respiratória e pode parar o seu coração e causar morte. Então, tome muito cuidado quando for consumir esse tipo de alimento que tiver com embalagem dessa forma. A cólera já foi algo muito temido antes, há muito tempo atrás. Hoje em dia as pessoas não conhecem muito, né? Não sei se vocês conhecem sobre cólera, já ouviram falar? Tá? O que é a cólera?
é quando você é uma bactéria que ela vai ser transmitida por alimentos e águas contaminadas. Como a cólera ela causou muitas mortes por desidratação, tá? Quando você se alimenta com essa de água ou de alguma fonte de alimento que não tenha passado pelo tratamento necessário, você pode contrair a cólera, ficar com forte diarreia e isso levar a uma rápida desidratação. Como é que você se previne? Você tem que tratar dos doentes, tomar cuidado com a higiene. Como assim? Você pode ferver a sua água, se a sua água não for tratada, não for filtrada. Você pode também lavar os alimentos. Sabe aquela solução de hipoclorito que tem dizendo como é que você deve passar? Não, professora, eu uso água sanitária. Isso, pode usar água sanitária também. 1 litro, uma colherzinha de sopa. E aquilo dali vai higienizar o seu alimento e a gente vai conseguir impedir a cólera de se infestar dentro da nossa casa e dentro dos nossos familiares, entre os nossos familiares. A gonorreia é uma DST. E aí é o ponto das DSTs que eu gosto sempre de falar. Muita gente acha que se está evitando a gravidez, está também se protegendo de uma DST. De forma alguma. Quem protege de DST é o uso de preservativo, tá? Como assim, professora? Existem casais homoafetivos que não usam camisinha pelo simples fato de não conseguirem gerar um outro indivíduo. Se não engravida, eu não preciso usar preservativo. Quando as DSTs, elas estão aí para mostrar para a gente que não é assim que acontece. No contato sexual, sem o uso do preservativo, pode acontecer da pessoa pegar gonorreia, que é uma bactéria que vai causar ardor ao urinar e uma presença de escorrimento com pus. Só a gonorreia, a clamídia também. A clamídia é uma DST, ela é causada por uma bactéria, só que qual é o ponto da clamídia, tá certo? Ela pode ser passada de pai para o filho, ou melhor, ela pode ser passada da mãe para o filho durante o parto. Ela causa cegueira, ela pode causar cegueira. Quando passa da mãe para o filho pode nascer com problema de visão, com uma inflamação na conjuntiva e também com uma cegueira. Isso é uma DST que pode ser prevenida como? Usando camisinha, importantíssimo. Rickettsia, que danada é isso, professora? É uma bactéria gram-negativa, a clamídia também é gram-negativa. Lembra que as gram-negativas, elas coram vermelha e elas são todas patogênicas. Elas são parasitas intracelulares. Eu vou evidenciar para a gente a tifo. O que é que acontece na tifo? A gente vai ter febre, dor de cabeça, exaustão, erupção cutânea, depois de 4 a 6 dias que a gente tiver esses sintomas aqui. E a tifo é transmitida por quem? Por piolho, por carrapato, por ácaro ou por pulga. Os piolhos são os maiores transmissores da tifo. Se vocês me perguntarem, professora, as doenças bacterianas mais severas na atualidade, eu tenho algumas para dizer para vocês, e são elas a tuberculose, tá? Como é que eu sei? Porque elas já dizimaram tanta gente que houve toda aquela mobilização para criar uma vacina para proteger as pessoas, para imunizar as pessoas. E aí a minha resposta sempre vai ser, aquelas que estiverem contempladas dentro do Plano Nacional de Imunização, elas são aqui na atualidade, elas são mais severas, que ainda matam muita gente. No futuro, a vacina para a Covid, ela vai estar aqui, né? Lembrando que aqui a gente não tem vacinas unicamente para proteger a gente de bactérias. A gente também tem vacinas que protegem a gente contra vírus. O nome, rotavírus, tríplice viral, tetraviral, humano, papiloma, vírus. Então, não são bactérias. Para bactéria, eu tenho essa bactéria, a BCG, que todo mundo toma desde bebezinho, né? Quando é bebezinho, acho que são com 2 meses. E essa BCG, ela consegue proteger a gente da meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Tem a vacina pentavalente, que ela consegue proteger a gente de 5 doenças bacterianas, que são causadas pela Haemophilus influenza, é o tétano, a hepatite B, coqueluche, difteria e meningite. A pneumocócica pode ser outros nomezinhos aqui, né? Vai ter variáveis dessa bactéria para poder a gente ter essa proteção, só que ela protege contra pneumonias e meningites causadas pelo Streptococcus pneumoniae. A meningocócica C é meningite, tá? Essa meningite, ela pode provocar uma infecção generalizada e ela é tomada para prevenir que a gente tenha a contaminação dessa bactéria chamada Neisseria meningitidis.
O nosso calendário de plano nacional de imunização não é igual ao de todo o país, porque dependendo do país, a gente vai ter uma necessidade de imunizar de acordo com a doença que tiver ali naquele país, tá? Como assim? A gente, para viajar para alguns estados, inclusive do Brasil, a gente tem que ter uma cartela de vacinação diferente, a gente tem que se imunizar contra outras vacinas, que no nosso estado já pode estar uma bem controlada, e nesses outros estados elas não estarem dessa forma controlada. O último e não menos importante que a gente toma é um reforço, tá, dessa pentavalente, porém, ela só vai proteger a gente contra a difteria, o tétano e a coqueluche. A gente precisa tomar essa DTPA. Tem algumas doenças importantes, né, para falar, que são bem severas, que na história elas foram muito mataram muita gente, assustaram muita gente. Essa doença aqui, nesse caso que eu trouxe para vocês, é a peste bubônica. Ela é causada por uma pulga do rato que tiver o rato infectado com bactéria chamada Yersinia pestis. Essa pulga, ela vai passar essa bactéria para a pessoa e essa pessoa vai criar todas as ulcerações e vai receber toda a toxina que essa bactéria puder fornecer, tá? Tem outras pestes que também são causadas por essa bactéria, que é a peste septicêmica e a peste pneumônica. Isso está extinto, professor? Isso foi erradicado? Claro que não, não foi erradicado porque a gente é difícil, né? Nós somos muito difíceis. E existe um processo de cuidar de rato e de reduzir a população de rato dos grandes centros urbanos de uma forma que não é muito eficiente, porque a gente gera muito lixo, a gente polui demais, esses ratos têm uma capacidade reprodutiva muito grande, e essa bactéria ela ainda está presente. Nós temos aqui os pontos onde eu tenho, no nosso mundo, casos dessa bactéria. Esse dado é de 2013 a 2018, que foi um dado da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, essa grande quantidade de peste bubônica eu vou ter aqui em Madagascar, na África. Como é que eu consigo me infectar com isso, professora? Picada de pulga infectada, animal infectado, como um rato, entrar em contato com gotas da saliva das pessoas e dos animais infectados. Se você se proteger dessas três formas, você não pega, não consegue pegar essa peste, né? E aí eu trago essa pergunta para vocês: existe bactéria boa ou só existe bactéria ruim? Nessa imagem da gente, eu trouxe para vocês que uma célula do teu corpo, para uma célula existem cerca de 10 bactérias. Alguns bilhões na boca e nariz, 1 trilhão na pele, 100 trilhões no intestino. 3 tipos de flora, tá? A gente vai ter essa predominância dos gêneros das bactérias. Bacterióides, Provotella, Ruminococcus. Esses 3 grupos são os gêneros mais comuns de bactérias que vai haver dentro da nossa flora. Só que todas elas são ruins, são boas. Perguntem, se informem, conversem, pesquisem, tá? Espero ter ajudado vocês, espero ter deixado vocês cheios de dúvidas para que vocês possam tentar tirar dentro da sala de aula com um colega, dentro da internet. Fiquem à vontade para poder pensar sobre essas questões e esclarecer algumas coisas sobre bactérias e informações duvidosas que vocês pudessem ou tivessem tido por aí. E foi isso. Muito obrigada, minha gente. Até o próximo. Tchauzinho. Vamos lá.